Olá, amigos. Olá, alunos da FAPEP, de Presidente Prudente, o quinto termo. Nós estamos agora nesse novo modelo, né, a partir de hoje, as quartas-feiras. Com as outras disciplinas vocês também estão. E a gente está nesse processo de adaptação agora a esse momento tão delicado de saúde pública que nós vivemos no mundo, né, no nosso país, no nosso estado. E fazemos bem em contribuir nesse momento com as nossas ações, as nossas atitudes de prevenção à transmissão do vírus, do Covid-19, né, do coronavírus. E aí, nós conversamos ontem, tivemos uma reunião importante com todos os professores, todo o colegiado, juntamente com a coordenação, Felipe, para discutirmos então como daríamos andamento nas aulas, né? E aí é lógico que cada professor aí vai elaborar diferentes estratégias dentro do contexto das disciplinas. E passei também um bom período pensando o que fazer, como dar sequência então nas nossas aulas. E acabei optando por tentar transmitir o conteúdo através dessa videoaula. Para mim também é uma novidade, eu nunca gravei um vídeo assim, é a primeira vez que eu estou gravando esse vídeo. E para isso eu passei aí, estou desde ontem pesquisando como montar uma aula, um vídeo, indo atrás de programa, entender como que funcionam os programas, enfim. Mas acho que está tudo certo aí. Parece que a gente vai conseguir fazer então essa conversa nessa aula. Eu vou estar disponibilizando para vocês também um PowerPoint relacionado a esse assunto, de forma completa também na íntegra. Vamos estar revisando alguns pontos que foram abordados na aula passada. Vamos na sequência e ainda vou deixar uma atividade para vocês através do e-mail, né? Vocês vão receber ou até mesmo via WhatsApp no grupo que foi formado. Eu vou estar deixando isso com vocês para vocês estarem fazendo ainda hoje, tá? Essa atividade. E a gente vai conversando a partir de então no grupo, tá? Então eu vou iniciar aqui com o conteúdo, com a conversa que nós teremos. Estou me adaptando aqui a essas alterações, né? E o assunto que nós estaremos trabalhando será esse assunto sobre a resolução, a RDC número 15 de 2012. Nós já iniciamos uma conversa, nós já falamos sobre alguns assuntos e vamos dar sequência então nesse material, né? Tão importante quando nós falamos sobre central de material, tão importante quando nós falamos sobre centro cirúrgico, tão importante quando nós falamos de trabalhos, né? Dentro de uma unidade hospitalar ou procedimentos cirúrgicos que envolvem aí diferentes situações. E essa RDC, como já conversamos anteriormente, dispõe sobre os requisitos de boas práticas para o processamento de produtos de saúde e também dá outras providências. Eu vou diminuir aqui, ficar no cantinho da tela apenas e tentar projetar dessa forma esses slides e vamos ver aí se tudo certo, espero que dê sim. Tá? Então, nós iniciamos a classificação das centrais de materiais, iniciamos a nossa conversa, né, em algumas aulas atrás, falando sobre essa classificação, essa divisão que existe, né, que a RDC nos traz. Então, a central de material classe 1 e a central de material classe 2. Nós vamos ver que aí a maioria dessas centrais de materiais que nós temos, né, nos hospitais, talvez em sua totalidade, enquadra-se na classe 2, que é aquele centro que realiza o processamento de produtos para a saúde não críticos, semicríticos e críticos de conformação complexa. E aí a chave está nessa informação, na conformação complexa. E também a central de matéria e também não complexa, né? Perdão. Então essa é a ideia, né? Conformação complexa e não complexa. Essa central de material faz esse tipo de processamentos. E aí nós temos então
voltando, né, no assunto que nós já tínhamos conversado anteriormente, o que são esses artigos críticos, semicríticos e não críticos? Então, eu trouxe também agora para vocês, não apenas de uma forma escrita, mas também de uma forma ilustrada, né? Então, produtos para a saúde críticos, né, nós temos que entender conforme nos traz a definição, são produtos para a saúde utilizados em procedimentos invasivos com penetração de pele e mucosas adjacentes, tecidos subteliais, sistema vascular, incluindo também todos os produtos para a saúde que estejam diretamente conectados com esses sistemas. Nós havíamos conversado anteriormente, eu deixei aqui também uma ilustração, imagens, para vocês verem exemplos de artigos críticos, que são utilizados num procedimento cirúrgico. Então, são materiais invasivos, vão ter penetração de pele, vão ter contato ali diretamente com os tecidos subteliais, abaixo da pele e outros tecidos também. Enfim, esse é simplesmente um exemplo de artigos críticos para a saúde. Nós temos também outros exemplos, e aqui alguns exemplos dos artigos semicríticos, são produtos, a RDC nos traz essa definição, que entram em contato com a pele não íntegra ou mucosas íntegras colonizadas, Essa é a definição, exemplos aqui, por exemplo, de um endoscópio e também o exemplo do próprio respirador, extensão, circuito de respirador. Nós falamos também, demos aquela definição, discutimos na sala de aula sobre os produtos para a saúde não críticos, que são produtos que entram em contato com a pele íntegra, e não entram em contato com o paciente. Então, alguns exemplos aqui, por exemplo, um papagaio, uma comadre, ou mesmo um termômetro, são produtos que entram em contato com o paciente, mas com a pele íntegra. Alguns outros produtos não críticos também existem que não entram em contato com o paciente. Tudo isso nós conversamos, abordamos esse assunto na aula anterior. E aí, o X da questão, aquilo que diferencia essas centrais de materiais. São as centrais de materiais que fazem esterilização de produtos de conformação complexa. Ambas fazem de conformação não complexa. O que é essa conformação complexa? O texto nos traz que é essa definição: produtos para a saúde que possuem lumen inferior a 5 milímetros. Aqui um exemplo, o que seria? Isso é um lumen inferior a meio centímetro, ou fundo cego, espaços internos inacessíveis para fricção direta, reentrâncias ou válvulas. E aí alguns outros exemplos aqui de materiais que se enquadram nessa característica de conformação complexa. Ou seja, nós podemos entender então que são produtos que trazem maior dificuldade para a limpeza, naturalmente com maior risco então. Por isso eles requerem um cuidado diferenciado, especial nesse processo de esterilização e de limpeza. Vejam só, tem esses exemplos, Aí também para diferenciar esses produtos de conformação não complexa, que são produtos para a saúde cujas superfícies internas e externas podem ser atingidas por uma escovação mais facilmente durante o processo de limpeza. E também que eles tenham diâmetros, conforme mostrado aqui, superiores a meio centímetro ou a 5 milímetros, nas suas estruturas tubulares. Aí a gente trouxe aqui um exemplo de alguns materiais clássico aqui, uma cúpula, uma cuba-rim, e isso, apenas por visualizar, olhar, a gente pode ver que são materiais de maior facilidade de limpeza, por isso se enquadra então como uma conformação não complexa. E o que é o processamento de produto para a saúde? A RDC traz que o processamento envolve um conjunto de ações
relacionadas à pré-limpeza, recepção, limpeza, secagem, avaliação da integridade e da funcionalidade, preparo, desinfecção, esterilização, armazenamento e distribuição para as unidades consumidoras. Ou seja, tudo isso envolve então o processamento de produtos para a saúde. E aí, falando um pouco então de todas essas ações relacionadas ao processamento, né? Pré-limpeza, recepção, limpeza, secagem, tudo mais. Então, voltando, né, uma pausa aqui, a gente entender que esse processamento, quando a gente fala de um processamento desses produtos, não representa unicamente ou exclusivamente, né, uma esterilização, é todo um processo que é desempenhado e a central de material acaba desenvolvendo essa atividade. Então, iniciando aqui com a pré-limpeza, que definição seria essa, uma remoção de sujidade visível nos produtos para a saúde. Então é um início, né, um primeiro momento desse processo de reprocessamento, então onde é feita uma limpeza de forma a retirar essas sujidades visíveis nesses materiais. Depois falando então de uma limpeza, né, que já é uma remoção de sujidades orgânicas e inorgânicas. A ideia é de uma redução da carga microbiana presente nos produtos para a saúde, utilizando-se de água, detergentes, produtos e acessórios de limpeza por meio de ação mecânica, manual ou automatizada, atuando em superfícies internas, lúmenes e externa, de forma a tornar o produto seguro para manuseio e preparado para desinfecção ou esterilização. Ou seja, é um processo já mais profundo. A ideia é já a remoção, né? Não apenas a remoção, mas também essa redução importante microbiana presente nos produtos de saúde, com diferentes materiais para dar o auxílio, né? Produtos, acessórios de limpeza. Então essa seria então, vamos dizer assim, essa segunda etapa, né? Material sujo entrando na central de material, tem o seu processo de pré-limpeza, né? Para lavagem, depois de limpeza. E aí, um detalhe só, pulando lá para o artigo 67 da central de material, diz assim que essas centrais de materiais que se classificam como classe 2, e também empresa processadora, a limpeza desses materiais com conformação complexa devem ser sempre precedidas de limpeza manual e complementada de limpeza automatizada em lavadora ultrassônica ou outro equipamento de eficiência comprovada. Enfim, então, além de ser feito esse processo de limpeza manual, tirando o máximo dessas sujidades possíveis, é importante que ainda assim seja feito então um complemento por limpezas automatizadas e lavadoras ultrassônicas, né? A seguir nós teremos imagens, né? Eu trouxe aí umas imagens para vocês também verem, né? Modelos de ultrassônica e de termodesinfectadora, né? Lembrando até dando uma pausa aqui, dizendo que essa aula trouxe algumas imagens, aliás, tem várias imagens aqui, essas imagens são todas da internet, né? Eu fui montando a aula e fui acessando o Google, vendo as imagens, então estão todas disponíveis aí na internet, no Google, e naturalmente que não tem nenhum conflito de interesse, né? Não tem nenhum interesse, alguns produtos parecem marcas, enfim, a ideia é só passar isso para vocês, uma demonstração, uma ilustração, né, para exemplificar, mas naturalmente sem conflitos de interesse. Então vai ter também imagens de termodesinfectadora, imagem de ultrassônica, todos esses aí e outras marcas, tudo, produtos que aparecem muitas vezes a marca foram tirados da internet. Ok? E aí então, depois de ser feito, né, essa limpeza, pré-limpeza, essa pré-lavagem, essa limpeza, nós também, alguns produtos são submetidos então a um processo de desinfecção. E essa desinfecção ela tem diferentes categorias, né? Vamos dizer assim.
desinfecção de baixo nível, de nível intermediário, de alto nível, né? E aí exemplificando então e definindo, esclarecendo o que são, o que é essas diferenças, né, de desinfecção. Então a ideia é que desinfecções de alto nível eliminam então bactérias vegetativas, bacilos de tuberculose ou as micobactérias, né, fungos, vírus e alguns esporos bacterianos. É indicado para itens semicríticos, né? E exemplos aí para vocês: lâminas de laringoscópio, equipamento de assistência respiratória, ou endoscópios flexíveis, né? E os agentes pelos quais são realizadas, então, é realizado esse processo de desinfecção, existe aqui, por exemplo, o ácido peracético, ou o próprio termodesinfectador, ou o ortoftalaldeído, né, conhecido como Sidex OPA ou Rio-X OPA, tem algumas marcas, tá? Mas assim, são produtos que naturalmente também têm um custo elevado, um tempo de duração também, de validade um pouco maior, e são utilizados então, preparadas essas soluções líquidas, deixado então o material submerso nessas soluções e elas promovem então, com um determinado tempo de exposição desses produtos nesses líquidos, uma desinfecção diferenciada, né, como eliminação de grande parte da carga microbiana que possa estar presente nesse material, né? Isso é uma desinfecção de alto nível. Falando então de uma desinfecção de nível intermediário, nós temos como a definição, né, de um processo de eliminação da maioria dos fungos, todas as bactérias vegetativas, bacilos de tuberculose e alguns vírus lipídicos, mas não é esperada ação sobre esporos bacterianos, indicado também para itens não críticos e superfícies. Agentes desinfectantes disponíveis no mercado, existe aí, por exemplo, o álcool etílico, 70%, alguns tipos de fenóis que têm alta toxicidade e estão entrando em desuso, né? Na verdade já não está sendo usado mais, mas destaca-se aí de uma forma especial, né? O que a gente acaba vendo bastante presente é o hipoclorito, né? Preparado em uma diluição, geralmente de 1%, e deixando o material submerso por um tempo determinado. Esse período de imersão nessa solução então promove uma desinfecção de nível intermediário, né? A gente pode entender então que ela seria assim uma categoria, né? Não é tão completa ali como foi a desinfecção de alto nível, que, como nós vimos nessa definição, chega a eliminar também alguns esporos bacterianos, né? Diferentemente, a desinfecção de nível intermediário não realiza esse tipo de eliminação de vidas, né? E aí nós temos então a esterilização, que é a destruição de todas as formas de vida microbiana, vírus, bactérias, esporos, fungos, protozoários, helmintos, enfim. Né? É um processo que aí a gente tem a garantia então de que não há nenhum tipo de vida, ou seja, não há possibilidade daquele material transmitir, né, algum processo infeccioso, né, uma contaminação para o paciente. Certo? E aí, falando então desses materiais críticos, semicríticos ou não críticos, a resolução traz para a gente então que eles devem passar por, no mínimo, algumas etapas, né? Então, por exemplo, artigos críticos, né? No mínimo, esterilização, ou seja, tem que ser submetido à esterilização, né? Material semicrítico, no mínimo a desinfecção, né, de alto nível, detalhe, sendo que alguns produtos que são utilizados na assistência respiratória podem ser também submetidos à desinfecção de nível intermediário, né? Lembrando que esse processo significa o mínimo, né?
nada impede de que um material de assistência ventilatória seja processado, seja realizada uma desinfecção de alto nível, mesmo uma esterilização. Tá? Então é o mínimo que a RDC nos traz. Né? Na verdade, muitos serviços acabam optando por utilizar uma desinfecção de nível intermediário ou mesmo a esterilização. E o material não crítico, aquele que entra em contato com a pele íntegra, né, um exemplo da comadre, tem que ser submetido a uma limpeza. Né? E aí, naturalmente, que todo esse processo de esterilização, tudo que é feito, ele deve ser protocolado, né? Ter seus protocolos, né? Um procedimento operacional padrão, seus POPs. A RDC fala bastante para a gente, em muitos momentos, da necessidade de que sejam todos esses procedimentos documentados, né? E fiquem de fácil acesso aos trabalhadores, então, dessas centrais de materiais, e que descrito, né, claramente como é realizado cada processo, né, no sentido de deixar claro e até facilitar a compreensão e o entendimento e tirar a dúvida por parte da equipe, né? Enfim, né? E aí, essa observação que eu comentei, né? Produtos para a saúde semicríticos utilizados na assistência ventilatória, anestesia e inaloterapia devem ser submetidos à limpeza e, no mínimo, a desinfecção de nível intermediário, com produtos saneantes em conformidade com a normatização sanitária ou por processo físico de termodesinfecção antes da utilização em outro paciente. Né? Trouxe aí alguns exemplos aqui, né? Um inalador, um ambu, né? São exemplos, então, por exemplo, de artigos que podem ser utilizados na assistência ventilatória. Né? Devem ser submetidos a, no mínimo, uma desinfecção de nível intermediário, mas, como eu citei, também pode ser utilizado é, em, pode ser, pode ser realizado uma desinfecção de alto nível ou mesmo esterilização. Né? Como todo processo é novo aqui, eu estou falando com vocês, mas o cachorro está aqui do meu lado e eu já pedi aqui para a Stella dar um suporte para mim aqui, tirar. Está uma espirradeira aqui, está com uma rinite. É uma gracinha, eu vou mostrar aí para vocês. Super bonitinho ele. Mas voltando ao assunto. Tá? Um exemplo aqui, então, por exemplo, dessa termodesinfectadora. Né? Então vocês observem aqui na imagem, né? É uma máquina, né? Como eu disse para vocês, tá? Não tem nenhum conflito de interesses, né? Eu acabei jogando na internet lá as imagens, tem marca aqui, mas enfim, trabalho para ficar que ela é, né? Não sei se vocês percebem bem aqui em cima, né? Uma estrutura reta, né? Aqui também embaixo, né? Onde estou passando a seta, aqui em cima também. Na verdade, eu não sei nem se vocês conseguem ver essa seta que eu estou passando, né? Mas enfim, se vocês olharem bem nesse gradil, vocês vão ver algumas estruturas em cima. Essas estruturas elas rodam, né? E jogam água, né? Em uma certa pressão. Também nas estruturas laterais, também elimina, né? Uma forte, né? Uma grande quantidade de água e impressão. Tudo isso nós programamos, né? Podemos fazer essa programação e aí ela faz todo esse processo de pré-lavagem também, de lavagem, de secagem depois e a termodesinfecção. Então, naturalmente que antes de ir para submeter, é ideal que tire o excesso, né, de resíduos, né, o excesso de sujidades, depois o máximo possível para colocar na termodesinfectadora. Né? Aí tem um exemplo agora para vocês de uma lavadora ultrassônica, um dispositivo já um pouco menor, como vocês estão vendo aqui, parece um cesto, né, onde é colocado o produto aqui e é feito o processo de limpeza também. Tá? É um processo já diferenciado, mas uma outra hora aí a gente conversa sobre detalhes dele. E aí, uma informação também importante que vem na RDC, naturalmente, as centrais de materiais, né, que são destinadas à assistência humana,
proibido processar qualquer produto de saúde oriundo de procedimentos realizados em animais, incluindo cirurgias experimentais, né? É importante citar isso, que as centrais de materiais são única e exclusivamente para produtos, né, para materiais que são utilizados em seres humanos. Não deve haver essa mistura. Tá? Interessante, importante vocês terem atenção nesse detalhe. Aqui eu vou falar com vocês sobre também o que nós falamos um pouco na aula passada, sobre o processamento de produtos, né? Seguindo então um fluxo direcionado, sempre da área suja para a área limpa, né? Então aqui em vermelho, né? A área suja, o expurgo, passando para a área verde, né? O preparo de material, carga da autoclave, uma área limpa e depois a retirada do material da autoclave e a guarda do material estéreo. E aí um fluxo unidirecional que deve ser seguido. Eu trouxe para vocês alguns exemplos de plantas, logo mais eu vou apresentar eles para vocês, né? Está aqui na frente, tá? Então, mas antes, né, só citando o que fala lá no artigo 47 da SRDC. Toda central de material, classe 2, também empresas, né, processadoras, devem possuir minimamente os seguintes ambientes. Nós conversamos isso na aula passada. Deve ter sala de recepção e limpeza, o setor sujo, sala de preparo e esterilização, o setor limpo. Deve ter a sala de desinfecção química, quando aplicável, a área de monitoramento do processo de esterilização, também o setor limpo, e a sala de armazenamento e distribuição de materiais esterilizados. Então, esses são os componentes, né, que devem obrigatoriamente ter, né, não componentes, mas as estruturas que devem estar presentes, então, na central de material. E aí, ó, eu também tirei essas imagens aqui da internet, né, agora há pouco, eu estava revisando a aula para vocês, e aí eu achei aqui alguns pontos interessantes. Deixa eu ver se eu consigo acertar a seta, que vocês estão vendo uma seta. Exato, mas vamos utilizar aqui, ó. Eu acho que é essa aqui, de qualquer forma em verde está o expurgo. Então seria aqui, logo ao lado dessa imagem, um verde clarinho, descrito como recebimento, né, onde recebe-se o material. Observem a seta que leva ali para o expurgo, né, possivelmente aí a eliminação então de resíduos orgânicos e também o processo de limpeza sendo realizado de forma manual, posteriormente de forma automatizada. Depois nós temos aqui, né, depois de limpo, né, esse caminho do material para bancadas de preparo, né, onde vão ser feitas conferências, onde vão ser visualizados esses materiais, ver se está tudo em ordem, preparo dele, né, como nós falamos, depois nós vamos repetir também, né, a embalagem, as informações que devem estar presentes na embalagem, e aí depois vem para a esterilização. Eu acho que agora vocês não veem mais minha seta. Então vem para a esterilização em vermelho. Depois da esterilização, acompanhando o caminho das setas, é feito a guarda e lá em um verdinho clarinho lá embaixo, a distribuição. Então esse é um modelo de planta física também, né? Um outro modelo aqui, que eu também achei aí na internet, né? No Google, simples, colocando área física, central de material, aparece um monte de modelo, interessante para vocês darem uma olhada nessas diferentes estruturas, né, como são formadas. E aí a gente tem aqui algumas salas. Aqui tem uma sala na tela, no canto inferior esquerdo, de descontaminação, depois uma sala ali de desinfecção. Depois nós temos acima a inspeção e preparação de embalagens. Depois ao lado tem ali uma zona de esterilização. Embaixo o armazém desses materiais. Então se a gente olhar bem, a gente consegue perceber que é possível seguir então um fluxo único da área, né, de limpeza, né, na área suja,
A ideia de fazer a limpeza, lavagem, descontaminação, tanto manual quanto automatizada, passando pelo processo de desinfecção, indo então para a área de inspeção, né? E depois esterilização, enfim, e o armazenamento, né? Esse é um modelo. Outro modelo aqui, simplesmente em fluxo, né? Para entender, né? A central de material, então, recebe esses materiais da unidade consumidora, né? Quem utilizou os materiais sujos deve passar por uma conferência, né? Devem ser anotados, nós vamos falar isso mais à frente. E aí também, né, recebe esses materiais. Então tem a recepção de materiais sujos, tem aí a recepção de roupas também, e aí é feita a limpeza, secagem desses artigos, o preparo, o acondicionamento, a esterilização, o armazenamento. Também é o mesmo assunto, esses três slides falam da mesma forma, da mesma maneira, só que apenas diferentes formas de enxergar aquilo que nós estamos apenas repetindo, né, para entender a ideia de um fluxo único, né, unidirecional, né, que vem descrito aí para nós, né, aqui, ó. O processamento de produtos deve seguir um fluxo direcionado, sempre da área suja para a área limpa, né? Então, são diferentes modelos aqui, né? Ou por fluxo ou por planta, para vocês entenderem que deve passar, né? Seguindo apenas um sentido, né? É importante entender também, nós vamos falar isso posteriormente, que o material também recebido, às vezes não de uma unidade consumidora, mas, por exemplo, uma caixa de cirurgia que chega na central de material de uma empresa que vai ser utilizada, então essa caixa em uma cirurgia. O mesmo material de um profissional que traz esse material particular para ser feito processamento e depois ele poder utilizar numa cirurgia, né? Então a ideia é que todos esses materiais que chegam na central de material devem ser submetidos a todo o processo, não apenas a esterilização, por mais que venham limpinho, deve ser submetido à esterilização no próprio serviço. E aí, falando um pouco sobre a segurança e saúde no trabalho, né? Então, naturalmente, quem se ama usa EPI, né? Nós estamos agora vivendo essa situação do coronavírus e nós, profissionais da saúde, estamos aí, sem dúvida, na linha de frente, com indicações específicas para o uso de EPIs, né? Lógico que também não deve ser usado indiscriminadamente, né? Mas tem as suas necessidades e deve sim ser utilizado, né? Então, falando em relação à central de material, nós temos aí descrito, né, na RDC 15 que todo trabalhador de central de material deve utilizar uma vestimenta privativa, touca e calçado fechado em todas as áreas técnicas e restritas. Então, na central de material, sempre nós vamos ver os profissionais com roupa privativa. Deve ter, no mínimo, né, utilizando assim, independente da área, roupa privativa, touca e calçado fechado. Isso obrigatoriamente, certo? O trabalhador de central de material também deve utilizar os seguintes equipamentos de proteção individual de acordo com a sala ou área, conforme anexo dessa resolução. Então, dependendo da área, dependendo da sala em que ele estiver, outros materiais, outros EPIs, ele também deve utilizar. Então, por exemplo, em amarelinho aí, né, para vocês acompanharem, para a carga, para a descarga de secadoras e termodesinfectadoras, a carga e descarga de autoclaves é obrigatória a utilização de luvas de proteção térmica impermeável. Então, não é difícil a gente entender isso, né? Afinal de contas, estamos falando de estruturas, né, equipamentos que têm uma alta temperatura, né, uma autoclave após o seu uso, uma termodesinfectadora, que naturalmente, geralmente pelo tamanho, né, que essas estruturas, né, que esses equipamentos têm, às vezes é necessário você esticar o braço para poder pegar e necessário então luvas para proteger, luvas térmicas, né, para proteger você contra queimaduras. Tá? Na sala de recepção e limpeza, o protetor facial pode substituir o uso de máscara e óculos. Então temos aquele protetor parecido um capacete, né? Eu deveria até ter colocado imagens dele, mas
enfim, não pensei na hora quando estava montando, mas vocês com certeza têm imagem, né? Substitui o óculos, substitui a máscara, aquele protetor que fecha então tudo, né? Um acrílico, né? Um plástico transparente. Na sala de recepção, né, em limpeza, e quando não especificado o equipamento de proteção, deve ser compatível com o risco inerente à atividade. Então tem que ser, pensar ali nos riscos, né, e usar os equipamentos de proteção individual para que você se proteja. E detalhe, né, não, em nenhuma situação o trabalhador deve deixar o local de trabalho com os equipamentos de proteção individual e as vestimentas utilizadas em suas atividades. Então, pós uma atividade, pós um dia de trabalho, um período, uma jornada de trabalho, todo esse, a roupa privativa, tudo deve permanecer dentro do serviço, né? Aqueles que são de uso repetidos, né, você pode usar em outros dias também, né? Então você deve ter um local apropriado para guardar esses equipamentos e estar utilizando posteriormente. E aí, da recepção dos produtos para a saúde. A RDC fala lá no expurgo, ali na área suja, aquele material que vai ser recebido então pelo profissional que está trabalhando ali, ele deve ser conferido, ver se ele está completo, ver se todas as peças estão presentes, né? Ver se são de fato os produtos, né? Passíveis de reprocessamento, deve ser passado ali por uma avaliação e após isso, então, deve haver o registro de todos esses produtos recebidos para processamento na área de recepção. Então, deve ter o registro desse material que está sendo recebido, então, para ser processado. No artigo 65 traz assim, como eu comentei, né, agora há pouco, que os produtos para a saúde passíveis de processamento, independente da sua classificação de risco, inclusive os consignados, como eu disse, né, então de repente o produto que vem especificamente para uma cirurgia e após essa cirurgia ele vai embora e vai para uma outra empresa, né, devem ser submetidos, ou mesmo de propriedade do cirurgião, o profissional traz o material dele e quer utilizar naquele procedimento cirúrgico. Né? O texto, né, da RDC nos diz que, independente dessa origem, absolutamente todos os materiais devem ser submetidos ao processamento de limpeza dentro da própria central de material. Né? Ou seja, se chegar uma caixa lá, dizendo assim, olha, o material está estéreo, já está prontinho para o uso, né? A RDC deixa claro que não deve ser utilizado antes de passar por todo o processamento na própria central de material. Né? E aí traz aí, antes, né? Tem que ser feito todo esse processo lá. Um outro detalhe aqui, né, que para ser feita a limpeza ali nessa área suja, né, no expurgo, deve haver pistolas de água sob pressão para limpeza manual de produtos com lúmen e ar comprimido medicinal, gás inerte ou ar filtrado, seco, isento de óleo para secagem de produtos. Então, para limpar, imagine só, um material lá com lúmen, como nós falamos, né, de conformidade complexa inferior a 5 milímetros, ou mesmo que seja superior, né? Para limpar internamente é difícil, né? Então a recomendação é que tenham essas pistolas, né? Aqui é um exemplo, né, de uma pistola, uma imagem, e ela deve ter então, essa pistola é, deve ser uma pistola específica que ela faz essa saída de água sob pressão maior para poder então fazer, né, ajudar efetivamente esse processo de limpeza. Né? Observem diferentes tipos de bicos também em cima, né? Estruturas de encaixe, de adaptação que podem ser utilizados. Né? E também para secar, né? Precisa secar o material, então imagine secar ali naquelas materiais que têm essas conformidades complexas, dificuldade, então o jato de ar ali, né? A força, isso ajuda também no processo de secagem. E aí, olha só, feito esse processo de limpeza, saído então da sala ali do expurgo, indo para a sala de preparo e acondicionamento dos materiais, todo material deve passar por uma inspeção. Tenha sido ele submetido a um processo de limpeza manual ou automatizado ali com as termas desinfectadoras, deve ser feita uma inspeção visual. Não apenas a inspeção visual, mas também o uso de lentes intensificadoras da imagem,
né, que aumentem no mínimo 8 vezes. A ideia é que a gente possa perceber naturalmente sujidades que nós não perceberíamos, né, no olho nu. Naturalmente que profissionais da central de material podem, né, ter as suas dificuldades, né, visuais, diferentes graus de dificuldade visual. Então a ideia é que essas lentes auxiliem então nesse processo de verificação se tudo está devidamente adequado então para ser feito o encaminhamento desse material. Tá? Um detalhe aqui também importante, né, o artigo 78 e o artigo 79, as embalagens utilizadas para esterilização de produtos para a saúde devem estar regularizadas junto à Anvisa para uso específico em esterilização. 79 não é permitido o uso de qualquer embalagem, né? São embalagens próprias, né? Essa imagem aqui traz embalagens, né, adequadas, o grau cirúrgico, tem o campo de algodão, tem a manta SMS, né? Parece que é tecido, não tecido, que é uma manta específica. Então elas podem ser utilizadas. Agora, o que diz aqui, papel grafite, papel toalha, papel manilha, papel jornal, lâminas de alumínio, né? Que talvez no passado já tenha sido utilizado, esse tipo de embalagem é proibido, né? Na central de material, não deve ser utilizado. Né? No artigo 80 fala sobre a selagem, né? Então, esse grau cirúrgico aqui, já só um instrumento, né? Talvez uma tesoura aqui, um instrumental cirúrgico dentro dele, e aí ele vai ser selado, fechado, né? A recomendação é exatamente isso, uma termoseladora, né? Que faça esse processo. Essa é uma termoseladora automática, né? Você coloca ela em um lado, põe ela de um lado e aí ela leva então o produto para o outro lado e faz a completa selagem na quantidade, na forma adequada, sem que haja queima ou do papel ou derretimento do plástico. Tá? É importante entender que na central de material, todas as caixas onde serão colocados os materiais devem ter furos. Não é permitido caixas metálicas sem furos para esterilização de materiais. Tá? E aí também os campos, né, de algodão, essas embalagens de algodão, de pano, elas devem ter uma rotina, devem ter critérios de aquisição e substituição. De nenhuma forma, né, a RDC nos traz que pode ser reparadas com remendos ou serzidas, né, por desgaste, por rasgar. Não deve ter costuras, né, ali, né? Caso haja furos ou alteração na sua estrutura, elas devem ser então eliminadas, né? Ou desprezadas, substituídas, enfim, certo? Aqui traz sobre, ainda na área de preparo ali, como ser feita a identificação, o rótulo, né? Nós falamos, né, na aula passada, tínhamos conversado, que é obrigatória, então a identificação de todas as embalagens dos produtos de saúde, e esses rótulos devem ser capazes de se manter legíveis, né, fixados nas embalagens durante a esterilização, transporte e armazenamento. Ou seja, a caixa, para onde ela for, ela tem que ter então um rótulo. Né? Eu trouxe essa imagem aqui para vocês também, que é uma imagem de um... Também peguei na internet, né? Acabei olhando lá. Enfim, observe que tem o nome do material, o lote da esterilização, o método de esterilização, né? Por autoclave, a data da esterilização, a validade e o profissional que fez então o preparo. E essas são as informações obrigatórias, né? Tem que constar no material que foi limpo. Então está aqui, traz o artigo 85, né? O que é obrigatório? O nome do produto, o número do lote, a data de esterilização, a data de vencimento, né? O limite para uso, o método de esterilização e o nome do responsável pelo preparo. Então, amigos, eu vou dar uma pausa aqui, naturalmente que o assunto é longo, e em relação a essa revisão, na próxima semana, então, a ideia é fazer uma atividade avaliativa com vocês, dentro daquele esqueminha que nós havíamos feito da outra forma, na aula anterior, de perguntas e respostas. Né? Eu vou ampliar aqui a tela para vocês poderem, então, enxergar melhor. Beleza, acho que agora tá bom. Então, nós vamos fazer
essa avaliação, mas vou combinar ainda com vocês através do grupo, tá? Não ia dar tempo de preparar para hoje, não. Até que gostaria de ter preparado, mas não deu. De qualquer forma, eu vou estar pedindo para vocês darem sequência em um outro, uma atividade que eu vou passar para vocês, importante, que é ainda relacionada ainda à central de material. Deixa eu abrir aqui no meu computador enquanto eu falo com vocês. Eu preciso colocar esse vídeo no YouTube, né, para disponibilizar para acesso. Enquanto isso, deixa eu só ir acessando aqui o que eu quero falar para vocês. Então, ó, a atividade que eu vou estar pedindo para vocês, ainda hoje, vocês me entregarem hoje, uma síntese, tá? Um resumo da sessão 8, da sessão 9, da sessão 10, 11 e 12, 13, tá? Da RDC, finalzinho. Não é muita coisa, pouca coisa, tá bom? Dependente da quantidade, enfim, mas vai falar sobre a desinfecção química, sobre a esterilização, o monitoramento do processo de esterilização, armazenamento, transporte e gerenciamento de resíduos. Então, eu gostaria que vocês pegassem cada artigo desse, né, e fizessem ali uma breve compreensão dele, um breve resumo, né, sobre. Ele pode juntar 2 ou 3 artigos juntos, mas aí que vocês façam um entendimento e escrevam sobre eles, porque o próximo assunto que nós vamos tratar é sobre isso aí. Então, eu vou ainda revisar tudo isso com vocês. E aí a gente vai fazer a nossa atividade. Mas, de qualquer forma, já gostaria que vocês fizessem essa atividade hoje. Então, eu vou estar passando para vocês por e-mail, tá? Espero que dê tudo certo aí, tá bom? Então, um grande abraço para vocês, valeu, obrigado aí pela experiência, né, que eu estou tendo agora nova, o aprendizado de mexer agora com o programa, gravar essas aulas, tudo é muito novo ainda vou tentar pesquisar mais, conhecer mais, tentar melhorar um pouco mais essas aulas. Mas fica aí meu agradecimento para vocês, eu vou estar disponível no WhatsApp, se quiser tirar dúvida, no horário de aula, fora do horário de aula. Pode ser que eu demore um pouco para responder, mas estou aí à disposição de vocês. Tá? Um grande abraço, fiquem com Deus e até a próxima.